Estou aqui na Casulo, que é uma produtora de vídeo, né? E a gente é amiga desde a infância. Vim bater um papo com Bila sobre essas questões de produção de vídeo. A gente vai gravar o Talks, que vai ao ar daqui pouco menos de 2 semanas. A ideia do Talks é que a gente faz 3 vídeos. E cada vídeo é sobre um tema, um tema menor dentro de um grande tema. Né? O Trends comunica com o público da moda. Então, o que eu fico pensando é o que a gente pode passar, até em termos de dicas, talvez, nesse sentido, para quem trabalha, sejam empresas ou pessoas que trabalham com esse assunto, que é meu caso, por exemplo. Né? Então, quer dizer, o que eu vendo? Eu vendo consultoria, eu vendo aula, e a gente usa muito a rede social. Você tem uma experiência que é com a publicidade, sua formação é de publicitário. Isso. Então também como que você vê esse novo momento da comunicação, né? De repente, o que você acha que mudou, né? Nesse sentido de quando você começou a trabalhar para hoje. Não que a gente é velha, a gente é nova. Super nova, gente. Mas teve uma mudancinha. Pouca. Dos anos 2000 para cá. E vem tendo uma mudança, né? Sim, sim. E até que ponto essas mudanças interferem no seu trabalho? Enfim. Na verdade, assim, oi gente, boa tarde. É uma novidade para mim. Eu trabalho atrás das câmeras, então eu não estou muito acostumada a ser filmada. E assim, hoje eu sou produtora, né? Produtora executiva, mas também trabalho como diretora de produção. Então, assim, vou tentar ficar bem na frente das câmeras, porque eu consigo fazer as pessoas ficarem bem, mas eu nem tanto. Então, pode ser que eu fique meio assim, mas vai dar certo. Assim, você fez, né, várias perguntas, até me perdi. Não é muito assunto, né? Mas assim, falando um pouco dessa questão do contexto, né, do que aconteceu até falando dessa mídia, né, que virou a mídia de internet, que é mais uma ferramenta da publicidade, né? E realmente está transformando completamente, né? O futuro vai ser basicamente internet, tanto que você vê que as televisões já estão migrando para a internet. Hoje você vê Globoplay, todos os players, né? Quase todas as televisões, você assiste muita coisa ao vivo, pode assistir através da internet. Então, assim, isso é uma realidade que está começando, que começou e está se tornando cada vez mais maior e é o futuro. Só que a mídia tradicional, né, que a gente fala que é essa mídia de massa, né, que é a de grande formato, que é a TV aberta, que são outdoors e outras mídias tipo TV, revista, rádio, jornal, elas ainda são muito fortes, assim. Elas são fortes no Brasil e, assim, eu dou até um exemplo, por exemplo, um Big Brother da vida, que é um programa que cada participante recebe não sei quantos milhões de votos. Ou seja, se isso acontece, significa que esses tantos de milhões de pessoas, eles estão ligados ali naquele programa e tal, naquela programação, então isso existe. Particularmente aqui em Montes Claros, que é uma cidade que está no norte de Minas, é uma cidade que pra gente hoje é uma referência nesse norte, mas é uma região que também é uma região pobre, você sabe, você é daqui. Então é uma região mais pobre. Então nos centros menores, a tendência também é que essas mídias, elas ainda são muito maiores, né? Então, assim, existe a internet, existe esse trabalho hoje, mas ele é mais segmentado. Até porque essa mídia de grande formato, vamos falar mais da TV, antes você era obrigado a assistir aquele comercial, porque estava na programação, você via aquele programa, então é meio que uma obrigação. Hoje não. Hoje o conteúdo da internet, ele tem que ser completamente interessante e ele é segmentado para aquelas pessoas que gostam daquilo. Porque na internet você só assiste o que você quer, você não é obrigado a assistir, né? Então já parte de um novo contexto. Então, assim, o que eu curto mais, o que está melhorando mais a comunicação e a publicidade
é justamente porque os conteúdos estão ficando cada vez muito mais interessantes. As pessoas elas estão gastando mesmo a criatividade, né, o intelecto para produzir conteúdo relevante. Porque esse conteúdo relevante, ele é o conteúdo que ele é compartilhado, ele é o conteúdo viral, curtido, né? é o que é o viral, né? Mesmo que ele muitas vezes seja naquela parte mais, vamos dizer, divertida, engraçada, que você também fala, nossa, que horror, coisa feia, mas ele acontece. Mas, assim, o conteúdo em si mesmo, sabe? Assim, não só o que viraliza, mas de um modo geral, né? As produções, elas são mais inteligentes, assim, isso está deixando o mercado muito seletivo. O cliente mais aberto também. O cliente mais aberto, sim. Apesar do cliente ainda estar um pouco perdido, né? Ele ainda não compreende, porque talvez ele quer um objetivo e talvez só a internet não vai dar aquele resultado para ele. Ele tem um objetivo e a internet não dá aquele resultado, mas ele já vem falando, eu quero fazer a internet como se fosse um resultado muito rápido e momentâneo. Então até o próprio cliente ele ainda não conhece dessa ferramenta que é, né, maravilhosa e é o futuro. Mas a gente ainda está navegando nessa mudança, né? Ela ainda não mudou completamente. E eu acho que quando a gente fala de cliente em comunicação, seja na comunicação tradicional ou nessa nova comunicação, e seja lá no começo dos anos 2000 ou seja agora, o cliente sempre tem essa visão de que eu quero um resultado rápido, né? Sim. Isso aí é inerente. É rápido e barato. Exatamente. E barato. Do jeito que eu quero. Sim. Rápido, barato. E, assim, só existe dessa forma. E é muito engraçado isso, assim, cada vez mais que você vai trabalhando, você vai tendo certas experiências. Hoje a gente produz em Montes Claros vídeos, assim, maiores, né? E com a qualidade final superior. Então, a gente produz para fora. E com isso, né, pelo menos pra gente aqui, acaba que a gente contrata muita gente de fora para vir, né, gente que eu falo assim, principalmente atores. E aí, recentemente a gente contratou um ator que chama Ricardo Ripa, que é um ator, ele não é celebridade, mas é um ator que faz várias novelas, papéis pequenos, e ele faz muito essas séries da HBO. E ele tá numa série agora que chama O Negócio. Ele fez essa série, que inclusive tá passando, né? E aí ele veio e ele falou assim, gente, eu tô assim, encantado com a produção, porque tá tudo com prazo. Aí eu falei, mas eu achei que lá em São Paulo tudo tinha prazo. Ele, não tem nada prazo. O pessoal te liga hoje pra fazer um negócio, daqui a pouco o cliente precisa amanhã. Eu falei, gente, eu achava que isso era só aqui. E não é. Então nessa coisa de série, né? Recentemente eu vivenciei uma experiência com uma amiga que é atriz lá em São Paulo. Ela estava gravando um filme, vários atores, só atores famosos. Fui pro set com ela. Antes dessa história de ir pro set, eu fui pra lá e a gente tinha combinado de viajar pro Rio na terça. E chegando lá, enfim, ela teve que desmarcar a ida. Eu fiquei com ela pra fazer companhia, porque, tipo assim, um dia antes ligaram e falaram, não, você vai ter que gravar tal dia. E isso nem tá no contrato, porque no contrato deles está lá especificado, tem que ser tudo bonitinho. Fomos pro Rio, e aí fomos pro Rio, pro Rock in Rio. Ela tinha uns trabalhos no Rock in Rio. Ela teve que sair do Rock in Rio no sábado, tipo assim, meia-noite, correndo para pegar um ônibus, para chegar às 9 horas da manhã para gravar, porque também uma marcação, assim, de louca. Imediato. É tudo assim, é muito louco, assim. A gente tenta, né, muitas vezes, o cliente ele vem com essa demanda muito urgente, na verdade porque ele tem urgência do negócio, mas às vezes também essa rapidez prejudica o processo, porque, vamos supor, ele já ficou sem fazer, sei lá, 3 meses, 5 meses, o que é uma semana, entendeu? Então, assim, muitas vezes acaba que o gasto, ele até fica maior, não maior no sentido, é o aproveitamento mesmo, ele gasta o mesmo tanto, só que o aproveitamento é menor, entendeu? Porque você tem sem o planejamento, outras coisas vão dar errado. Acontecer, entendeu? Então, assim, na verdade, então, a gente sempre tenta conversar nesse sentido, mas é sempre tudo muito rápido. Quase velocidade de internet mesmo. E tem muita,
assim, com essa coisa, vocês pegam um trabalho que é específico para a internet? A gente começou a pegar. Mas volta aquela questão do entendimento. Como a gente trabalha ainda principalmente com a mídia tradicional, falo de novo, essa mídia de grande formato, os valores investidos, eles são maiores, são mais altos. A internet, as pessoas têm aquela noção, a internet é de graça. Na verdade, eles nem conhecem, nem sabem que existem várias ferramentas de busca, procura, de YouTube, de Google, AdWords e outras coisas que têm um custo, que claro, que não se compara à TV aberta, mas que tem custo também. Mas ele fica naquela coisa de de graça e quer produzir um mega vídeo. De graça. Quase de graça. Porque de graça ele sabe que não é, mas não deixa de ser. Baratinho. E assim, o que ele não compreende é que a produção daquele vídeo, né, ela é praticamente a mesma. Eu sei que ele vai segmentar, eu sei que ele vai usar um canal que talvez ele vai demorar muito mais tempo para atingir todas aquelas pessoas que ele gostaria. Só que minha produção é praticamente a mesma. O equipamento que eu uso é o mesmo, o material humano é o mesmo. Dependendo de pré-produção, tem ator, não tem ator, é a mesma coisa. Então, assim, essa parte, ela ainda dificulta. E eu compreendo. Eu acho que a gente tem que sim ter uma frente que a gente começa a produzir conteúdo de uma maneira mais barata, porque a internet também, ela é muito rápida. Então, existe essa diferença, porque às vezes você fica rodando um comercial na TV 1 ano, né? 6 meses, é normal fazer isso. A internet todo dia é uma coisa, é muito dinâmico. Então, assim, às vezes, a mesma campanha que você faz na TV, ela não serve mais para a internet. Até porque na internet você tem como trabalhar com secundagem diferente. Porque a TV, ela já tem as secundagens padrão, que é 15, 30, 45 e 60, né? Então, já existe isso é pré-determinado. Eu não tenho como chegar lá e falar, não, eu quero 32, né? A internet não, você tem inúmeras possibilidades. Então, as campanhas são diferentes. Então, eu acho também que talvez a gente tem que achar aí uma entradinha que eu ainda não sei muito bem como, pra gente ter esse material um pouco mais em conta, ou até sugerir mesmo um tipo de material diferente que consiga, né, atender e que não ter um custo tão elevado quanto quando é para a mídia tradicional. Isso. Acho que o cliente talvez também, tanto o cliente quanto, né, quem presta o serviço, de buscar essas alternativas mais criativas, né, e ter uma expectativa que é diferente. Porque às vezes eu fico na cabeça só com aquela ideia do comercialzão tradicional. Enquanto, na verdade, o que a internet tem mostrado pra gente é que até o que viraliza, muitas vezes é um produto que tem qualidade zero. Se a gente for analisar iluminação, enquadramento, não sei o quê. Porque não é isso que o público está interessado. Ele está interessado em alguma coisa que gera uma empatia nele, né, que vai fazer ele apertar o botãozinho do like, compartilhar, que ele acha graça. Não, você tem totalmente razão. A confusão que eles fazem é justamente isso. Eles querem transformar a TV, a internet na TV, e não é isso. É totalmente diferente. Por isso que as campanhas são diferentes. Então, a TV, às vezes, ela exige esse tipo de comercial, porque é o que se faz e precisa. Você vê que até hoje grandes marcas é tudo muito trabalhado. A internet não, ela tem esse poder, porque a internet hoje também ela se resume muito em rede social. Então é uma coisa meio que uma conversa tete a tete ali. Você está falando muito direto com as pessoas. Então não precisa ser uma superprodução, porque essa superprodução, ela até te afasta. De distanciamento, né? Distanciamento. Por isso que YouTube, essas pessoas fazem tanto sucesso daquele jeito meio tosco. Esse Whindersson Nunes mesmo, que é tipo mais curtido. Se você for parar pra ver as coisas que ele faz, então assim, é conteúdo puro, né? Produção praticamente zero. Mas o cliente, ele não entende isso. Ele quer uma plástica. Ele quer uma mídia tradicional dentro da mídia de internet. Então assim, ele que ainda não compreende, sabe, muito. E acaba que, como a gente ainda atende mais essa mídia tradicional, a gente não entra muito
nesse até para contexto fazer da esse internet. trabalho de trabalhar a cabeça dele também. E assim, essas coisas todas até de internet que eu tô te falando, eu inclusive acho que você é muito mais antenado e sabe muito, porque você tá na internet já tem tempo. Desde quando isso começou, né? Ninguém tinha internet, você já tinha. Então, você já vivencia isso muito, você tem esse lado muito mais aguçado. Eu não. Como eu uso o meu tempo, é o que eu vendo tempo, né? Então, assim, ele é direcionado para a mídia tradicional. Porque se eu for hoje me dedicar com minha equipe menor e também é uma equipe de produção que ela é pequena, enquanto cada projeto a gente vai contratando, né? Os freelas tal para fazer. Então, se eu deixo isso e vou para a internet, por exemplo, eu precisava de uma equipe maior e eu tenho que ter esse entendimento, que é uma coisa muito mais rápida, muito mais leve, menos produzida. Então, eu deixo de fazer o que eu faço mais, que é meu carro-chefe, que são produções grandes, para trabalhar com isso. Então, o máximo que a gente faz aqui é assim, a gente faz um trabalho maior, para a gente, desse trabalho maior, tirar para a internet. Aí a gente faz, por exemplo, um vídeo de 1 minuto, que é mais trabalhado, e aí o cliente que vai rodar na mídia tradicional, ele vai rodar na internet também. Um comercial mais espaçado, mais bonito e tal. E é isso. Mais emotivo. Mais emotivo e tal. Então é isso, assim. A gente praticamente não direciona nenhum trabalho direto. É muito difícil chegar aqui um cliente e falar, não, eu quero só para a internet. Entendeu? Assim, praticamente eu não me recordo, assim, hoje de cabeça, uma coisa que eu fiz só para atender dessa maneira. O que você está falando, eu estou pensando aqui, quais os temas que a gente pode trabalhar dentro desse Talks. E acho que talvez uma dificuldade, que é uma dificuldade para qualquer pessoa que trabalha com comunicação, seja internet, não seja internet, né, veículos, publicidade ou jornalista, enfim. Quem tem assessoria de imprensa, quando a gente tem que atender um cliente que busca um serviço de comunicação, qualquer que seja ele. É como lidar com essa questão do pouco entendimento, às vezes, dessas ferramentas todas que existem, como cada ferramenta é diferente, como lidar até com a frustração do cliente, como você se prevenir para de fato alinhar as expectativas, sabe? Sim. E aí acho que de repente a gente pode falar num vídeo sobre esse tema, que acho que você deve ter muito para compartilhar nesse sentido. Até porque Bila também é uma pessoa que tem uma capacidade enorme de análise de seres humanos. Então, eu acho que ela pode dar uma luz pra gente em como lidar com esse cliente e contornar essa dificuldade, que é uma dificuldade na hora de vender o trabalho, né? Sim, completamente. É o que é mais difícil hoje, assim, é o que a gente mais percebe. Às vezes o cliente ele chega aqui, principalmente os que passam por outras agências, porque o que acontece em mercados menores como o nosso, eu estou falando isso do nosso mercado, tá? Eu não consigo falar isso a nível mais global, assim, mas eu imagino que sempre tem as dificuldades. Mas o nosso mercado aqui, existem algumas agências, muitas agências, elas vendem os trabalhos. O cliente chega, fala, eu quero isso, a agência vai lá e faz isso. Ela não se importa muito se isso é o legal ou não é o legal. Então, esse cliente, ele fica acostumado a ter o que ele pede, mas ao mesmo tempo a não ter o resultado que ele busca. Porque ele não sabe. Só que quando a agência começa a tentar mudar a cabeça dele, começa a mudar, tentar mostrar para ele que talvez ele está errado, o cliente ele cresce, não, mas eu quero isso, é dessa forma, desse jeito. Então, assim, esse esse botãozinho que é o mais difícil. É você dizer para ele, tudo que você está pensando está completamente errado. Então, assim, a gente foi aprendendo com o tempo que é melhor você perder o cliente, ser verdadeiro, do que você tentar mantê-lo e fazer um trabalho ruim. Porque ele vai lembrar do trabalho ruim. Agora, quando você bate de frente com ele, ele fica insatisfeito, lá na frente ele volta. E ele volta e fala, não, eles me avisaram, eu não dei ouvido, deu errado, então agora eu vou tentar fazer o certo. Então, isso já aconteceu com a gente algumas vezes. Eu já vi isso até dentro de família recentemente, não digo quem, não posso dizer quem, porque todas as pessoas envolvidas são muito conhecidas.
Mas era um conselho que eu dava sempre para a pessoa de trabalhar com um profissional X e a pessoa trabalhava com um profissional Y, até por uma questão de amizade, tal. E depois, enfim, de muitos anos, quase 10, enfim, a mudança foi feita e a pessoa estava comentando como que aquilo era bom. Mas estava me contando assim, como se fosse a descoberta do século. Acontece muito. Você lembra que eu te avisei. Mas são as resistências. Sim, e tem muito essa coisa. Eu acho que nas cidades menores, e no caso de Montes Claros, que a gente tem uma sociedade, né, onde muitas das pessoas se conhecem, igual a gente que se conhece desde muito cedo. Então tem também essa coisa das relações pessoais. Sim, com certeza. E como que isso é importante para o seu trabalho também, né? De você manter essas relações, de você ser visto, circular no meio dessa sociedade, ser lembrado como essa referência. Enfim. Então é isso, a gente vai gravar o Talks agora. E a gente vai falar também num outro Talks que vai vir depois do de Bila, um pouco disso que ela falou, que é da questão da venda. E achei muito interessante porque você falou de um jeito que me lembra a conversa que eu tive com esse outro profissional, que é no sentido de como, pra gente vender bem, a gente tem que ter o foco em ajudar o cliente. Ah, com certeza, 100%. Né? Que é o que muitas vezes as pessoas não têm, aí você se sente como alguém que não é... É aquela ideia que a gente falou lá no início, da ideia imediatista. Eu quero resolver o meu problema agora. Então, às vezes, o que eu sinto muito é que quando chega um cliente, as pessoas não conseguem identificar nele que ele é uma promessa também. Então, que hoje ele vem e ele vai investir X. Com muita dificuldade, inclusive. Ele não está acostumado a investir, ele não sabe como que funciona a publicidade, ele não sabe os valores e tal. Então, você consegue, vamos supor que é aquele cliente que estava com uma ideia, você consegue mudar todo aquele contexto da ideia dele, ele aceitou o que você disse, ele entendeu como que funciona e ele vai investir X. Então, você teve um trabalho para conquistar aquele cliente ali. Se funciona, quando ele voltar, ele vai ter tranquilidade para investir 2X. Porque ele fez uma vez, ele compreendeu. No intervalo de 1, 2 anos, ele está investindo 10X. Então, eu estou ganhando proporcional a isso, entendeu? Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas não enxergam muito dessa forma. Elas enxergam assim, o cliente vê, eu vou fazer um trabalho para eles, eu vou receber. E beleza, eu vou fazer um trabalho bonitinho, legalzinho, ok, ele vai ficar satisfeito e é aquilo ali, entendeu? Eu não acho que o satisfeito me satisfaz. Porque eu quero que o satisfeito seja um resultado real. Né? Então, assim, geralmente os clientes que trabalham conosco, eles têm esse resultado real. Geralmente eles entram investindo um pouco e no intervalo de 1, 2 anos eles estão investindo já 5 vezes mais que eles investiam. Porque eles já conhecem, eles estão tendo resultado e o resultado da publicidade, ele é totalmente 100% que você vai ter resultado. Mesmo se você fizer pouca coisa, você já vai ter. Quem faz e quem não faz, já tem. Quem faz um pouco melhor, já tem mais. Quem faz melhor ainda, tem mais. Então, assim, quanto mais você investe, mais resultado você tem. Isso é uma matemática muito simples. As pessoas, elas não compreendem, porque elas enxergam muito a publicidade como um gasto, não como um investimento. E é um investimento, porque às vezes você compra um produto, você tem um gasto, você gastou aquilo ali, aquele dinheiro seu, um produto que eu falo, não um produto talvez que vai te render igual você compra talvez um equipamento para sua empresa. Ele também vai te dar um retorno, certo? É porque é palpável, né? Exatamente. E o outro não é palpável, essa coisa imensurável. Né? A publicidade é isso, ela é um equipamento para sua empresa. Você está investindo nela para você ganhar mais do que você investiu e ainda um pouco mais, entendeu? Então, assim, o investimento é proporcional ao retorno. Então, isso vai acontecer naturalmente. Aguardem.